Senhores senadores, senhoras senadoras, quero hoje registrar da tribuna do Senado o meu respeito à excepcional cantora baiana que tanto tem contribuído para animar os carnavais de Salvador e de tantos festivais musicais em todo o Brasil e no exterior, pelas entrevistas que concedeu nestes últimos dias para a revista Veja, para a Época, para o Fantástico da Rede Globo e diversos outros meios de comunicação. Nesta entrevista, ela decidiu tornar pública a sua decisão de se casar com a jornalista Malu Versosa, editora da TV Bahia, e também disse que está profundamente apaixonada por ela. Por que ela quis tornar pública a relação? Assim respondeu Daniela: porque quis ter minha dignidade preservada, como todo mundo, quero ser aceita, ter liberdade, ser respeitada. Não suportaria ficar escondida, e o único jeito de não ficar escondida com medo das fofocas foi tratar isso como uma coisa natural, que de fato é. Ao ser perguntada sobre como seus pais e filhos reagiram à situação, ela, que é mãe de 2 filhos já adultos do primeiro casamento e de outros 3 adotados do segundo, ela assim respondeu: falei com um por um. Para o meu pai, eu telefonei e disse que tinha me apaixonado por Malu. Ele me perguntou: minha filha, não é um pouco cedo para você viver essa relação? Eu disse que não, e que queria levar Malu para ele conhecer. Claro que não foi fácil. No fim da ligação, ele disse que não conseguia entender direito, mas que me amava. Minha filha de 15 anos perguntou se eu estava feliz e eu disse que sim. Depois que eu e Malu colocamos as fotos na internet, ela me mandou uma mensagem: vocês estão fazendo a maior confusão. E logo depois mandou outra: vocês estão lindas nas fotos. Ao ser perguntada se ela havia se casado no civil, ela disse não. Nosso casamento foi assim. Dias atrás, passamos por Paris e naquela cidade romântica compramos as alianças e trocamos os anéis. Imagine, fizemos isso em meio àquela enorme passeata que houve lá de pessoas que são contra o casamento gay. Colocamos as alianças e fomos ao Sacré-Cœur, já que somos as 2 católicas. Fomos fazer nossas orações e pedir proteção. Logo em seguida, ligamos para a nossa família para contar a novidade. Não oficializamos a relação porque, por enquanto, não vimos necessidade. Mas se as coisas práticas da vida pedirem, resolução sobre herança, por exemplo, daí podemos casar. Eu acho importantíssimo ter um instrumento legal que respeite e dê permissão ao casamento gay. Todo mundo fica mais protegido assim. Ao ser perguntada se sua coragem de expor publicamente essas relações rendeu muitos elogios, mas o que a senhora diria a pessoas ou fãs que eventualmente tenham ficado desapontadas com a revelação? Sinto muito. Espero que a cada minuto isso fica mais fácil para vocês. Eu não quero chocar, não quero agredir. Estou feliz, estou amando e não abro mão dessa condição. Minha mensagem é de amor. Eu quero aqui dizer que ao longo de minha vida eu aprendi a ter o respeito por aquelas pessoas que acabaram de alguma maneira optando por terem uma relação homossexual. Muitas pessoas, inclusive pessoas muito próximas, amigas, que conheci e que tiveram outra relação que não é a heterossexual, são pessoas que muitas vezes, para mim, demonstraram ter
o melhor caráter possível, pessoas extremamente honestas, pessoas sinceras e que se sentiram com a necessidade de ter uma relação com pessoa do mesmo sexo, ou à vontade, ou mesmo se apaixonaram por essas pessoas. E eu aprendi ao longo de minha vida a respeitar essas pessoas. Dentre inúmeros casos que conheci, certo dia, quando era 1979, eu era então deputado estadual na Assembleia Legislativa de São Paulo e fui procurado pela então presidente pelo movimento em defesa do menor, a senhora Lia Junqueira, que preocupada muito estava por diversas situações que por vezes aconteciam na FEBEM, inclusive de maus tratos para com os menores, e eis que um dia ela me disse: olha, há uma moça de 17 anos e meio que desde 14 anos está colocada na FEBEM por sua tia, e a sua mãe e pai haviam falecido, e então ela disse que se esta pessoa, houvesse alguém que se responsabilizasse por aquela moça, ela poderia ter a autorização do juiz de menores para sair. Então eu fui conhecer a senhorita Sandra Mara Herzer, de 17 anos e meio, que inclusive tinha grande talento como poetisa, havia escrito inúmeros poemas, e eu disse a ela que me responsabilizaria perante o juiz para que ela pudesse fazer como que um estágio, aprender a atender o telefone, a tirar o xerox, a atender pessoas, mas eu lhe daria uma atribuição, tendo em conta a sua história e a capacidade de ela redigir tão bem. Eu sugeri que ela tivesse como responsabilidade escrever a história de sua própria vida. E eis que esta moça tinha uma característica, ela, embora jovem moça e até muito interessante, mas ela se sentia como se homem fosse e se vestia colocando um jeans, uma blusa, uma camiseta, que como se fosse um rapaz. E assim ela trabalhou comigo por 2 anos, escreveu a história de sua vida, mas a certa altura, quando ela quis fazer o exame para um concurso na Assembleia Legislativa e mostrou a sua identidade para o responsável para o exame, e que lhe disse: mas como assim você está vestida de homem e é, na verdade, uma moça? E ela ficou tão nervosa e preocupada que acabou não passando no exame, e pouco depois me mostrou um poema que escreveu, onde ela dizia que iria terminar a sua vida, e eu disse a ela: olha, o seu livro já está aceito pela editora Vozes, os responsáveis, a senhora Rosmarie Muraro e Leonardo Boff, se comoveram. Rosmarie Muraro disse que até que Leonardo Boff havia chorado ao ler os poemas de Sandra Mara Herzer, que assinava Anderson Herzer, mas o seu livro certamente vai ter grande sucesso. E aconteceu que, infelizmente, um mês depois, ela se jogou do viaduto 23 de maio, eu acabei indo para o Hospital das Clínicas, chamado por socorro, porque ela tinha colocado o meu nome e telefone no seu bolso e acharam-na. E então, quando estive no Hospital das Clínicas, no pronto-socorro, para fazer a doação de sangue, infelizmente, quando eu estava fazendo a doação de sangue, recebi a notícia que ela falecera, embora ela tivesse me reconhecido e mostrado grande ansiedade na hora que me viu, mas estava sofrendo muito pela queda acontecida. E este livro, A Queda para o Alto,
por sugestão até ficou o nome Foi meu amigo publicitário, Carlito Maia, que, ao ouvir a história, sugeriu que o nome do livro de Sandra Mara Herzer fosse A Queda para o Alto, e acontece que este livro já está na 28ª edição, editado pela Vozes, editora Vozes, e é uma história muito bonita, dedicada, sobretudo, aos menores, às crianças que, na sua tenra idade, não tiveram oportunidades plenas à cidadania, e é um livro que é muito lido por jovens e, sobretudo, nas áreas mais carentes, nas áreas periféricas. Certo dia, em Heliópolis, em São Paulo, um grupo de jovens me pediu que pudesse contar um pouco da história de Sandra Mara Herzer, porque resolveram fazer uma peça, um drama, que foi apresentado em mais de 20 teatros naquele ano de 2000, 2001, para contar a história dessa jovem. Eu apenas aqui cito a história de Sandra Mara Herzer, que se chamava como autora Anderson Herzer, para demonstrar o respeito que eu tinha e tenho por pessoas que, às vezes, em sendo homens, se sentem com a vontade de ter um companheiro homem, ou em sendo mulheres, como no caso de Daniela Mercury, no caso, depois até de ter se casado com 2 homens, ter tido 2 filhos com o primeiro e adotado 3 com o segundo, aliás, uma atitude muito cristã, resolveu agora se casar com esta jornalista. Então, aqui quero expressar o meu sentimento de respeito por Daniela Mercury e pessoas que, como ela, resolvem tomar um caminho assim. Eu acho que todas precisam ser respeitadas. Muito obrigado, senhor presidente.